E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de geometria analítica. Hoje nós vamos falar de posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Bom, nós temos aí uma circunferência, está aqui a equação da circunferência, lambda, e nós temos um ponto pertencendo à circunferência. No caso aí, eu tenho um ponto do plano, beleza? Então, esse ponto vai ter três opções. Ou esse ponto pertence à circunferência, beleza? Ou esse ponto é interno à circunferência, tranquilo? Ou esse ponto é exterior à circunferência. Então, como é que eu represento isso? Então, vamos lá. No primeiro caso, nós temos o ponto pertence à circunferência se e somente se PC for igual a E. O que é que significa isso? A distância desse ponto, ou seja, se a distância desse ponto até o centro for exatamente o raio, então esse ponto pertence à circunferência. Mesma coisa igual a reta, tá, galera? Se a distância da reta até o centro for o raio, significa que essa reta toca a circunferência em um único ponto, ou seja, é a tangente. Mesma coisa é aqui. Se a distância do meu ponto até o centro for menor do que o raio, significa o quê? Que esse ponto é interno, ó. Ele está dentro da circunferência, beleza? Ele é interior à circunferência. Show de bola. Agora, se essa distância do meu ponto até o meu centro for maior do que o meu raio, significa que esse ponto ele é o que? Exterior. Ele está do lado de fora, ó. Tranquilo, galera? Então, nós temos aí esses três conceitos e vamos ver na prática como é que funciona isso. Então, vamos lá. Exemplo 1. Dada uma circunferência, observe que ele já deu a equação geral, ó. Não está no formato reduzido, está na equação geral. Qual é a posição em relação à circunferência do ponto? Então, ele deu aí um ponto qualquer. Ponto aí 3, 1. Beleza. Eu tenho que calcular a distância desse ponto até o centro. E tenho que observar um dos três casos. Será que essa distância é maior do que o raio? Será que essa distância é igual ao raio? Ou será que essa distância é menor do que o raio? Então, eu tenho essas três opções. Beleza? Só que para calcular a distância do ponto até o centro, eu preciso saber quem é o centro. Então, como é que eu determino o centro de uma equação no formato geral? Então, vamos lá. Eu só preciso observar quem. Quem é que está multiplicando o x? É 2. Divido direto por menos 2. Beleza. Mesma coisa com o y. Quem é que está multiplicando o y? Menos 2. Então, divido por menos 2. Lembrando, por que eu estou multiplicando por menos 2? Porque na equação geral, quem multiplica o x e o y é menos 2. Então, esse menos 2 aqui vem da equação geral. E como aqui é a equação geral, eu posso utilizar esse formato aí. Qual é a segunda maneira que a gente aprendeu de calcular? Eu tenho que completar os quadrados. Dá mais trabalho, mas não tem problema, chega na mesma resposta. Então, tranquilo. Se eu já sei quem é o centro, então o meu centro vai ser menos 2 dividido por menos 2 é menos 1. Menos 2 dividido por menos 2 é 1. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo da distância. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Então, a distância entre o ponto P, não, ponto A, né? Vou colocar direitinho aqui. A distância entre o ponto A até o centro C é calculada da seguinte maneira. Coordenada do A, que é a coordenada x do A, vamos colocar logo a fórmula, né? X menos o x do ponto, vou chamar aqui de x de A,
ao quadrado mais y menos o y do ponto, vou chamar aqui de y de A, ao quadrado. Show de bola. Vamos chamar aqui de x de C, né, para ficar mais legal. Y de C. Beleza. Então, distância de A até C vai ser raiz quadrada de... Quem é o x do centro? Menos 1. Menos 1. Menos. Quem é o x do ponto? 3. Ao quadrado. Mais. Quem é o y do centro? É 1. Menos. E o y do ponto é 1 também. Ao quadrado. Tranquilo. Fazendo aí as contas, nós temos o seguinte. Raiz quadrada de menos 1 menos 3 é menos 4. E menos 4 elevado ao quadrado, 16. Beleza. Mais. Aqui vai dar 0, né? 1 menos 1 é 0 e 0 ao quadrado é 0. Então, nós temos que a distância do A até o C vai ser raiz quadrada de 16 é 4. Show de bola. Já sei quem é a distância do ponto até o centro. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso saber quem é o raio, né? Para poder comparar. Como é que eu determino o raio aqui? Então, vamos lá, ó. Era pra gente ter feito logo o raio, né? Acabei esquecendo, não tem problema. Quando ela tá no formato geral, como é que eu determino o raio? Então, vamos só fazer aqui no cantinho, ó. Então, o raio vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual ao meu termo independente. Quem é o meu termo independente? Nesse caso aqui é menos 7. Vou colocar aqui menos 7. Ficou meio imprensado aqui, mas a gente organiza. Então, vamos lá. Lembrando que esse A e esse B se trata do centro, tá, galera? Ó, menos 1 e 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais... Quem é o B? 1. 1 ao quadrado menos R ao quadrado é igual a menos 7. Tranquilo. 1 ao quadrado é 1. Mais 1 ao quadrado é 1 de novo. Menos R ao quadrado é igual a menos 7. Como eu quero saber quem é o valor do R, eu vou isolar ele. O que é que eu faço? Passo ele para o outro lado. Ele troca o sinal para mais. E esse 7 vem para a esquerda, fica positivo. Ou seja, 2 mais 7. Tranquilo? Então, aí vai ficar raiz quadrada de 9. Porque 2 mais 7 é 9. E esse 2 passa como raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, o meu R é 3. Então, o que foi que aconteceu aqui? A distância do meu centro até o meu ponto é maior do que o meu raio, ó. Ou seja, a distância do meu ponto até o centro é maior do que o raio. O que aqui significa que o meu ponto ele é exterior. Exterior à minha circunferência. Show de bola. Tranquilo, galera? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!